Depois veio outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta, e tive 2h30 a responder perguntas. Portanto, às vezes demora mais tempo as perguntas-respostas do que mas eu não me importo. Assim, quando eu não sei, eu digo eu não sei. Ok? Como respondeu o irmão, eu não sei se são literais ou se são simbólicos. Tenho a minha opinião pessoal, mas é minha. É como eu também. Tenho a minha opinião pessoal, mas é minha. Porquê? Estudei para eu Isso. perceber que ser eu a estudar. Agora, porquê é que eu não prego o céu literal ou simbólico? Porque, na realidade, eu não sei. Está bem? Mas vamos lá, vamos ver o que é que diz. Diz o seguinte, vamos começar logo no versículo 1. Diz assim, depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 ventos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore qualquer. Ok? O que é que está a dizer aqui no versículo 1? Existe ira pendente de Deus sobre esta terra? Porque os ventos representam a ira de Deus. Existe, certo? A ira de Deus vai cair nesta terra, sim ou não? Sim. Chamam-se as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas é depois do juízo terminar. O que quer dizer que já faz parte da execução do juízo. Ok? Eu posso só uma dúvida. Diga. Explicar, desculpa. A 7ª últimas pragas, Isso. ela vai cair num lugar só ou em vários lugares? Vai ser um acontecimento... Fala. É um acontecimento global. Vai cair. Não é literalmente em todos os centímetros quadrados da Terra, senão todos morriam. Ok? Mas vai atingir toda a Terra. Vai atingir toda a terra. Diz? No meio que é a terceira parte. Sempre quando cai, a água vai se transformar em sangue. Isso já é outro assunto. Isso já é outro assunto. O que é que isto quer dizer? Quando nós falamos de acontecimentos dos eventos finais, e eventos finais, nós temos o fim do tempo, temos o tempo do fim e temos eventos finais. Eventos finais é a partir da primeira lei dominical, ok? A partir da primeira lei dominical começam os eventos finais. Quando a Bíblia fala de eventos finais, fala sempre em mar e terra. O que é que isso quer dizer? Como fala aqui, olha, por exemplo, nós vemos aqui, no versículo 1 e no versículo 2 fala da terra e fala do mar. Em Apocalipse capítulo 13, que é a descrição dos eventos finais, fala que existe uma besta do mar e uma besta da terra, certo? Nos 10 mandamentos, no 7º mandamento, fala que é o Deus criador do quê? E do mar. Ou seja, sempre que há a expressão terra e mar, significa a terra na sua globalidade. Quer dizer que é algo que afeta todo o planeta. Não quer dizer que as pragas, como eu estava a dizer aqui, atinjam toda a gente que habita no planeta, porque senão ninguém sobrevivia. Mas vai ser algo que vai afetar todo o mundo. Ou seja, não vai ser algo só para a Europa, ou só para a África, ou só para a América. É algo que vai afetar o mundo na sua globalidade. Está bem? Como o Covid, mais ou menos. É? Como o Covid, sim, mais ou menos como o Covid, exatamente. Sabem que há 2 profecias que eu não entendia muito bem. Uma delas é que Ellen White diz que os homens vão pedir as leis dominicais. Conhecem? As próprias pessoas vão pedir aos governos para instituírem as leis dominicais. E eu não entendia como é que isso é possível. Mas eu no Covid aprendi uma coisa muito interessante. Houve países que não queriam implementar as leis. Sabem quem é que obrigou? As pessoas do próprio país. Houve vários países que as pessoas obrigaram o Estado a instituir as medidas de segurança. Então isso foi muito interessante, porque é exatamente isso que a profecia diz. Que as pessoas vão exigir essas leis. Bom, mas isso é outra história que nós não estamos a falar dos eventos finais. Estamos a falar dos 144 mil, não é? Sim. Então, aqui está a dizer que existe ira pendente sobre esta terra, certo? Mas vem a mensagem e diz assim, olha, ainda não é agora, não vai cair a ira de Deus nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Certo? É o que diz ou não diz? Versículo 2. Vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, trazendo o selo do Deus vivo. O que é o selo do Deus vivo? O sábado. Então, o que é que nós temos aqui? Antes da ira de Deus temos o quê? Temos o sábado. Ainda não, para já é só o sábado. Então o que é que acontece agora? E diz assim, ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar o quê? A terra e o mar. Então há aqui uma coisa que falta. Diz assim, versículo 1, ainda não danifiques nem o mar, nem a terra, nem as árvores.
E no versículo 2, irá vir mais tarde a ordem para danificar o quê? Menos as árvores. Porquê? O que é que significa uma árvore em profecia? Exatamente. São os que confiam no Senhor. Okay? Se nós formos ao Velho Testamento, o Velho Testamento diz que aqueles que confiam no Senhor são como as árvores. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando vier a ira de Deus, as 7 últimas pragas, vai afetar o mundo, exceto o povo de Deus. Tem algum texto que não é esse que eu esqueci-me de... Acho que Isaías fala isso, não é? Eu posso mostrar, eu tenho no meu coisa. Mas há vários textos. Há, ao todo, mais de 10 textos que falam que, que as árvores são o povo de Deus. Está bem? Depois posso passar os textos. Depois eu vou colocar na tela. Sim. Então, versículo 3. Então, basicamente, o que está a dizer? Está a ir aprendendo, sim, mas quando vier, está relacionado com o quê? Com o selo de Deus vivo e não vai afetar o povo de Deus. Versículo 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testes os servos do nosso Deus. Ou seja, não há 7 últimas pragas enquanto não acontecer o quê? O selamento. Ou seja, até terminar o quê no céu? O julgamento. Percebem? Então, quando começar as 7 pragas, já terminou o quê? O julgamento no céu. Estão todos selados. Ou com o selo de Deus vivo, ou com a marca da besta. Fechou. A porta da graça fechou. Está bem? Ok. E depois diz o seguinte. Reparem no que é que diz a seguir. E ouvi o número dos que foram selados e eram 144 mil. Então quem são os 144 mil? São aqueles que na altura em que terminar o julgamento estão selados com o selo de Deus vivo. Certo? Que apesar das ameaças de prisões, de morte, de comprar e vender, disto e daquilo, vão-se permanecer fiéis do lado do Senhor, vão confiar no Senhor e não vão fazer parte das pragas. Certo? E esses são os 144 mil. E continua. De todas as tribos e filhos de Israel. Pois está aqui a descrever as tribos. Agora vamos, só um momentinho, vamos avançar para o versículo 13, que diz o seguinte. Então um dos anciãos perguntou, estes que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Está-se a referir a quem? Aos 144 mil. E o que é que diz no versículo 14? Senhor, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então os 144 mil são quem? Foram selados, certos? São aqueles que passaram por quê? O que é a grande tribulação? É a angústia. Isso acontece quando? Durante o quê? Durante as 7 últimas pragas, que coincide com o decreto de morte. Então, é o terceiro decreto. É o 5º decreto. É no tempo da angústia de Jacó. Isso, claro. A grande tribulação refere-se à altura das 7 últimas pragas. Quando Miguel se levanta. Mais à frente, sim, quando o Senhor se levanta. Então, o que é que está aqui a dizer? Estamos a ver que os 144 mil foram selados, por isso eles têm que estar a viver a seguir à segunda lei dominical, que é a lei de imposição de trabalho ao sábado. E o que é que isso quer dizer? Que é nessa altura em que vai haver o quê? Ou o selo de Deus vivo, ou a marca da besta. Mas também quer dizer que são aqueles que vão passar pela grande tribulação. Força. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você sabe. A gente sabe que quem tiver o selo da besta e quem não tiver, para eles comprarem, né? Vamos supor, quem não tem o selo da besta, vamos supor, você não tem o selo da besta, eles vão ter alguma coisa para poder autorizar essas pessoas a comprar ou não. Tem ideia do que seja? Tenho, sim. Mas isso já precisamos mais 1 hora para isso. Não dá para explicar rapidinho. Não. Eu tenho isso no meu canal. Fala que vai ter, mas a gente Bom, não sabe o quê. Muito bem. Então isso é assim. Podem ser cenas do próximo capítulo. Pode ser cenas para o capítulo. Se alguém tiver curiosidade, eu tenho um canal no YouTube chamado Fé e Evidências, ok?
Lá dentro da Fé e Evidências tem uma lista de reprodução que se chama a cronologia dos eventos finais. Na cronologia dos eventos finais são 9 mensagens em que eu explico passo a passo tudo isso, está bem? Uma das mensagens é só sobre esse assunto. Está ok? Força. Eu poderia colocar o verso 13 e o verso 14. A grande tribulação para a perseguição do papado 553 a 1978, de alguma forma, porque assim, eles também passaram tribulação. Sim. Não sei se entendeu a minha pergunta. Portanto, dá para adaptar isso ao... Dá porquê? Porque nós quando estudamos o capítulo 13, nós temos o quê no capítulo 13? Temos 2 bestas, certo? Um que saiu do... Já desligaram os irmãos? Desligaram os irmãos. Já estão cheios de maturar. Capítulo 13 do Apocalipse fala de 2 bestas. Uma que saiu do mar e outra que saiu da... Quem é que são? O papado e os Estados Unidos apostados. Muito bem. Papado e os Estados Unidos, certo? Então, no tempo do fim, quem é que vai começar com as leis? Os Estados Unidos, certo? E o que é que diz a profecia? Diz que os Estados Unidos vão formar o quê? À outra besta. Uma imagem. O que é que isso quer dizer? Vão repetir o que já foi feito no passado. Então, o que é que nós fazemos? Nós olhamos para o passado, o que aconteceu nessa altura, isso é uma imagem daquilo que vai acontecer no fim. Ou seja, a grande tribulação vai ser uma repetição daquilo que aconteceu na Idade Média, ok? Que vai culminar depois nas pragas e na destruição de Babilónia. Então sim, é na mesma uma grande tribulação. Mas a tribulação do tempo do fim vai ser muito mais intensa e condensada do que a tribulação. A tribulação do passado foi grande na sua extensão, a tribulação do futuro será grande na sua intensidade. Está bem? Estes, a palavra estes, quem são estes? Podem colocar os de 1854 para trás, pois não tem como... Não tem por causa do selamento. Porque só há selamento quando houver o quê? O selo de Deus ou a marca da besta. Sim. Exatamente. Força. Nós temos 144 mil, tinha aqui uma dúvida. Eu antigamente era como você, para retirar mesmo que o número era literal. Ok. Até o versículo 9. Ok. O versículo 9 diz: em seguida vi uma tal multidão impossível de contar. Como é que se enquadra aqui os 144 mil? Bom, isso existem várias interpretações diferentes, ok? Porque esta grande multidão pode ser os salvos na sua totalidade e não só os 144 mil. Mas é assim, eu fui convencido... Bom, e eu não estou aqui a dizer se acredito se é literal, se acredito se é simbólico, está bem? Não acho que é esse propósito, como eu respondi ao irmão. Acho que o mais importante é nós percebermos quem eles são e fazer parte desse grupo, ok? Agora, a mim, quando me ensinaram foi que os números não podem ser simbólicos. Os números são literais, ok? Já ouviram falar desse argumento? Foi esse o argumento que me convenceu. Normalmente... Não. O que quer dizer é que em profecia fala, por exemplo, 1260 dias, certo? O que é simbólico? É o 1260 ou é os dias? É os dias. 1260 é literal. E então, se isso é verdade, 144 mil tem que ser o quê? Tem que ser literal. O problema é que quando eu estudei o Apocalipse, encontrei números simbólicos. Por exemplo, o Apocalipse diz que existem 7 Espíritos de Deus. Quantos Espíritos é que existe de Deus? 1. Então não é o Espírito que é simbólico, é um número que é simbólico. Porque é o Espírito Santo em 7 fases diferentes. Ok? Portanto, são 7 fases da ação das 7 igrejas do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é 1. Por isso também há números simbólicos na profecia. Isso faz com que os 144 mil também possam ser simbólicos. Perceberam o argumento? Ok.
Mas eu não estou a dizer se é literal, se é simbólico, ok, irmãos? Está bem? Força! Eu ainda não acabei o estudo dos 144 mil, mas força, vamos lá. Não há problema nenhum. Só não quero abusar da vossa paciência. Eu há 45 anos. Isso. Li no Espírito. Isso. Não me esqueci mais. Isso. O caso dos 144 mil. Isso. Os irmãos que não estejam preocupados com isso, não façam especulações sobre isso. Isso. Porque a missão é levar a mensagem dos 3 anos à E isso é a missão dos 144 mil, é verdade. Acabou aí, não teve mais. Isso. Nós é que queremos Irmão, deixa-me pegar nisso que nós estamos, que você está a dizer, e vamos para Apocalipse 14, só para rematar. Apocalipse 14, reparem bem. Nós temos em Apocalipse 13 as armas de Satanás, certo? As armas de Satanás. Está aqui a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, o que eles vão fazer, certo? E o Apocalipse 14 começa com o quê? Com a resposta de Deus. Estas são as armas de Satanás e este é o exército que Deus tem pronto para o tempo do fim. E começa logo, reparem no versículo 14, o que é que diz? Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião e com ele os 144 mil, que traziam escritos na testa o seu nome e o nome de seu pai. Está a falar outra vez do selamento, não é? E depois diz, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era de arpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém poderia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Agora reparem em versículo 4. Estes são os que não se contaminaram por... Isto quer dizer o quê? Que é uma mulher em profecia. Igreja. Como é que existe mulheres virgem e mulher prostituta, certo? Qual é a diferença? Doutrinas. Estamos a falar aqueles que conheciam a verdade, ok? Doutrina pura. Continua o texto. Onde é que eu ia? Já não sei. Mulheres. Pois são virgens. Depois diz, e estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E estes são os que dentro dos homens foram comprados para ser as primícias. O que é ser primícias? Primeiros frutos. O que é que são os primeiros frutos? Qual é o significado espiritual? Então, os primeiros frutos eram arrancados e eram levados para onde? Para o santuário. Porquê que eram os primeiros frutos e não os outros? Eram os primeiros a dar ao Senhor, era oferta. Era uma perspectiva da grande colheita que haveria de vir. Então, reparem. Era um pequeno grupo que era separado do resto, mas que representava o resto, sim ou não? Sim. Certo? E ser separado quer dizer o quê? Santo. Muito bem. Muito bem. Ser separado quer dizer santo. Então os 144 mil passaram por lugar no nosso caminho de santuário. Ou seja, têm o seu caráter que é transformado e foram separados para serem usados por Deus. Perceberam? E representam todos os salvos. Os 144 são as premissas, ou seja, representam todos os salvos. Ou seja, são os que atingiram a maturidade, a santificação, ainda que os outros tivessem, pela fé, recebido isso, mas não alcançaram isso em vida, é isso? Não. Toda a gente pode alcançar e deve alcançar isso. O problema é que aqui estamos a falar de um grupo. Uma coisa é nós termos uma pessoa, como por exemplo Enoque, Daniel. Outra coisa é termos um grupo inteiro, o povo de Deus, todo na mesma condição. E pela primeira vez na história nós vamos ter o povo de Deus todo a ser fiel. Embora seja um grupo pequeno, mas é o povo de Deus todo. E antes, deixem-me só terminar este pensamento. Agora reparem. O que é que Deus vai fazer com estes? Com os 144 mil, antes disto tudo. Está aqui a descrever os 144 mil. O que é que vem a partir do versículo 6? O que é que vem a partir do versículo 6? E eles é que vão levar a mensagem de... Exatamente. A função dos 144 mil é essa. É não só levar a mensagem dos 3 anjos ao mundo, mas é também viver a mensagem do terceiro anjo, que está em Apocalipse, que é? Não. 18:1.
A glória de Deus que irá encher a terra. Como? Através dos seus representantes. Certo? Que vão viver uma vida completamente consagrada ao Senhor. Diz, Samuel, diz coisas. Estás com uma cara de intrigado. Não, porque assim, o irmão disse que os 144 mil são todos. Representam todos, sim. Agora, nós sabemos que, portanto, o irmão falou... Isso significa serem primícias. O irmão falou aqui no verso 4 que estes Embora não acabei. não estão contaminados com mulheres. Sim. Ou seja, eles não se contaminaram com outro... Com falsas doutrinas, no tempo do fim, sim, sim. Então, falando dessa forma, o irmão disse também há pouco que estes vão dar a mensagem do terceiro anjo, não tem como ser todo mundo. Eu percebo que é uma elite, é uma tropa de elite de Cristo. Isso, tropa de elite. Certo? Como os 12 discípulos, que vão evangelizar o mundo todo. Ou seja, Certo. eles vão ser, neste caso, adventistas do sétimo dia, conheceram a mensagem toda completa, certo? E vão falar para todo mundo. Ou seja, é uma tropa de elite para mim. Um grupo especial de homens de Deus e mulheres. Amós 9:9, vamos lá, para responder à sua pergunta. Vamos ver quem são os 144 mil. Amós 9:9, vamos lá. O acontecimento que vai criar os 144 mil está escrito em Amós 9:9, ok? Nós temos a igreja de Laodiceia e depois temos a igreja remanescente, ok? Existe uma grande diferença entre uma e a outra, certo? E a diferença vai estar no cumprimento da profecia de Amós 9, capítulo 9. O que é que diz assim? Olha, reparem bem. Porque darei ordens e sacudirei a nação de Israel em alguns países do mundo. Então estamos a falar de qual sacudidura? A sacudidura final, certo? A última sacudidura. E agora continua o texto. Vai afetar todo o povo de Deus em todo o mundo. Continua o texto. Como se sacode o trigo no crivo. E agora vem o último versículo, a última parte do versículo é incrível. Diz assim, sem que caia na terra um só grão. O que é que isto quer dizer? Também pode ser morte. Ninguém morra. Não é isto que quer dizer. O que é que isto quer dizer? Sacudidura, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, quem é que vai saltar fora? É o trigo ou o joio? Quantos dos trigos vão saltar fora? 0. Isto quer dizer que o povo no tempo do fim, a igreja de Laodiceia, vai ser peneirada. Quem vai ficar? Os justos. E estes são que vão levar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Porque são todos o quê? Trigo. Vai ser nessa altura em que o fiel vai ser peneirado, vai se manter firme e vai demonstrar a sua dependência de Deus e vai estar ao seu serviço, levando a mensagem a todo o mundo. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, é um grupo pequeno? É um grupo pequeno, sim. Mas é o grupo todo. Então, são uma... Não há ninguém, desculpa irmã, não há ninguém que seja trigo e que não faça parte da grande comissão. Senão não é trigo. Da casa de Israel, então, principalmente. São os da casa de Israel. Todos que é do povo de Deus são da casa de Israel. Mesmo aqueles que se juntam na última hora, até o último. Sim, força. Às vezes precisamos, eu acho que vai ser preciso cenas do próximo capítulo, porque há aqui coisas que precisam de ser mais arrumadas. Com certeza, claro que sim. Claro que sim. Pronto, eu também não queria aprender mais, mas está-se a referir especificamente aos 144 mil. Esses que vão levar... A missão deles é essa. Qual é o alinhamento profético? Reparem o que é que nós temos no alinhamento profético. Temos capítulo 13, certo? Armas de Satanás. Capítulo 14, resposta de Deus. Tropa de elite, pregação das 3 mensagens angélicas. Ok? É isto. Vinda de Jesus. Ok? Partindo desse princípio, portanto, a grande tribulação, a grande multidão não pode ser, se eles vão pregar a mensagem, não pode ser pessoas desde o início do cristianismo, ou lá desde o Abel. É sim, irmã. Porque eles não estão vivos.
Eles não estão vivos. Sim. Como é que eu vejo isto? Nós podemos não ter certezas absolutas, mas como é que eu vejo isto? Os 144 mil são selados. Para serem selados, o que é que tem de haver? Tem que haver o selo. O selo já está em vigor? Não. Percebe o que eu estou a dizer? Então, só quando o selo existir é que pode haver selados. E se os 144 mil são selados, então ainda estão todos quando? No futuro. O irmão queria dizer só quando tiver nem o selo de Deus, mas o decreto dominical, o selo de Deus existe, é o sábado. Certo, mas ainda não há selamento com o selo de Deus. O selo de Deus existe, mas ainda não há selamento. Hoje, pessoas que não guardam o sábado podem ser salvas. Pois, o selamento ainda não começou. Porque é o selamento com o selo de Deus vivo, escatológico da profecia do Apocalipse, como diz Ellen White. Reparem, o que é que diz Ellen White? Do primeira lei dominical. Diz assim, a primeira lei dominical ainda não é a marca da besta. Ainda não é. E diz mais, ela diz que só a partir do momento em que for obrigatório trabalhar ao sábado é que há selamento. E para haver selamento, o que é que tem que haver? Julgamento dos vivos. Então, posso fazer uma pergunta? Pode. O julgamento aos vivos, ele vai ter que ser pregado por um grupo de pessoas. Portanto, Vai ser pregado, sim. Faz parte da primeira mensagem angélica do tempo do fim, sim. Exatamente. Portanto, foi pregado para que se arrependessem porque estava a começar o julgamento. Mas esse julgamento era um julgamento aos mortos. Isso. Deus terá um grupo de pessoas, supostamente serão os 144 mil, que, conhecendo as profecias, sabendo exatamente o que é que cada coisa representa, sabem que a saída do decreto dominical, no caso a segunda lei dominical, isto é um conjunto de leis, Sim, mas sim. é a segunda lei dominical significa que está a haver um selamento, mas agora... Significa que portanto, o julgamento dos vivos vai começar a qualquer momento. Exatamente, Isso. exatamente. Pronto, então daí a intensificação Da da pregação, o sim, sim. poder do Espírito Santo. Isso. Então assim é que é possível fazer isso. Nessa altura, então, está mais ou menos ali um coincidente o decreto dominical, aliás, ela não tem uma citação em que ela fala sobre isso, e o recebimento da chuva serôdia. É isso? Sim, é o próximo passo a seguir, exatamente, sim. Só ainda na sequência daquilo que eu estava a falar há pouco, e esta citação está aqui nos eventos finais, diz assim: ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Claro que sim. Uhum. O que quer dizer que isto é depois da saída do decreto dominical. E depois da sacudidura. Da sacudidura, Isso. sim, exatamente. Inicia-se o tempo de angústia, eles pregam o arrependimento porque o juízo aos vivos está prestes a começar, é isso? E eles recebem o Espírito Santo para Isso, fazê-lo. sim, sim, sim. E isso tem implicações. Tem implicações, Aí exatamente. muita gente vai se opor a este tipo de pregação Sim, e outros vão aceitar avidamente, é isso? exatamente, sim. Já agora, irmão, em relação a isso que o irmão estava a dizer, em Apocalipse 13, diz o seguinte, a pergunta do irmão, camisa azul, desculpe lá, não sei o seu nome. Prazer. Diz o seguinte, no versículo 13, diz assim, está a falar das hostes do mal, e fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. E diz no versículo 14, por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitam na terra. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que faz parte dos enganos de eventos finais, eventos sobrenaturais. Mas vão ser para apoiar o quê? As falsas doutrinas. Ok? Por isso não adianta, pode fazer o maior milagre que existir, mas se for para dizer, para seguirmos algo contrário à palavra de Deus, então... Tinha ouvido aqui atrás que eram quem faz coisas boas e quem as faz más. Cuidado. Não é? A palavra é que manda. A palavra é que manda, sim. Porque também fala que o Senhor Jesus vai ter que abreviar, até porque senão muitos vão ser enganados. Por isso são milagres tão bem feitos, tão bem... Se a pessoa não estiver agarrada a Deus, a sua fé não tiver fixada... Nós depois, um dia estudamos juntos as profecias, nós vamos ver exatamente quais são os argumentos que vão ser usados, como é que as pessoas vão ser enganadas, vamos ver isto em detalhe, que é muito importante. Estamos? Sim?
Ok. Muito obrigado, irmãos, pela vossa atenção. Desculpem o tempo que vos ocupei. Que o Senhor vos continue a abençoar, está bem? E ainda não acabou, amanhã há mais, não é? Amanhã há mais, então. Até amanhã, então, se Deus quiser.